Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 13, do versículo 1 até o 9. Eu vou ler na Bíblia NVI, você que trouxe a sua Bíblia aí, por favor. Esse texto aqui relata a parábola de Jesus. E o tema da minha mensagem é esse, a parábola de Jesus. Esse texto também está em Marcos, capítulo 1, e Lucas, capítulo 8. Eu escolhi Mateus porque Mateus traz algumas questões aqui que eu acho que vai ser relevante para você poder compreender. Eu me lembrei quando eu estava montando esse sermão há muito tempo atrás, quando eu me converti, e o meu pastor Gildo, que me batizou, me desceu as águas. A igreja é muito pequena, irmãos, muito pequena, não tinha instrumento nenhum, era tudo os corinhos batendo na mão, e eu começava o culto, né? Ele falava, Senhor Luiz, traz uma palavra aqui para nós. E aí eu, ainda um adolescente, sem muita leitura, abri a Bíblia lá em Mateus 13 e falei, irmãos, vamos ler aqui a parábola de Jesus. Eu comecei bem, né? Então não é parábola do semeador, queridos. Vamos lá? Você que trouxe a sua Bíblia aí. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então lhes falou por muitas coisas e por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos? Essa parábola aqui que Jesus ele conta do semeador, ela dá ênfase aos 4 tipos de solo que é apresentado na parábola. E que representa os 4 tipos de corações que estão aqui nesse lugar, eu tenho certeza, para ouvir a palavra de Deus. Se não estão aqui, vão ouvir essa mensagem através das mídias sociais. E Jesus está falando aqui de corações que precisam ser preparados, cultivados, tratados, para que a palavra de Deus, ela possa fazer efeito na vida dessas pessoas. Então eu quero que você dobre a sua atenção, irmãos, naquilo que nós vamos construir aí na tua mente, para você entender e identificar que tipo de coração é o seu, que tipo de solo é o seu. Jesus aqui na sua matemática, ele fala de 4 tipos, 3 tipos de solo, é solo que não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, 75% do solo que Jesus está aqui narrando, não está pronto para ouvir a palavra de Deus, precisa ser cultivado. E é muito importante que nessa manhã você possa identificar, esse sou eu. Para que você possa tratar, cultivar o seu coração, para que a palavra possa gerar vida em você. Porque a palavra, irmãos de Deus, por si só, que aqui na parábola representa a semente, a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para mudar a vida de uma pessoa. É por isso que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim, porque a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração humano. E não tem ninguém aqui nesse ambiente, não tem ninguém que esteja ouvindo essa mensagem, que fique descoberto diante da poderosa palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela faz o serviço dela. O mais importante é o seu coração.
Porque a palavra de Deus é poderosa, queridos, porque ela é o próprio Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É por isso que a palavra ela gera efeito em mim. Salmo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no meio dos escarnecedores, nem se acampa na roda dos pecadores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se você fizer isso, ele continua: será como árvore plantada junto a ribeiro de árvores, as suas folhas não secam, e ela dá o fruto no seu tempo. Tudo que ela faz prosperará. Então a palavra de Deus, irmãos, fica tranquilo. Você tem que perceber o seu coração nessa manhã. Não precisa, eu, mas fala assim: esse sou eu, Senhor. Preciso ser mudado. Preciso ser transformado. 4 corações Jesus traz para nós aqui. Primeiro, como nós lemos no texto, é o coração que caiu à beira do caminho. Segundo, terreno pedregoso. Terceiro, entre espinhos. E o quarto, uma boa terra. Essa parábola, querido, Jesus ele faz ela e ele explica. E vocês vão ver a explicação aqui. Eu acho que a irmã vai colocar para mim aqui, né, querida? E vocês vão acompanhar a explicação de Jesus, para que vocês possam ter uma melhor compreensão. Quando Jesus fala, irmãos, através de parábolas, nós temos que saber que não foi Jesus que criou as parábolas, né? Parábolas já existiam antes de Cristo, mas ele popularizou as parábolas. Ele trouxe, através dos seus ensinos, e ele falou mais de 40 parábolas na Bíblia Sagrada. E quando Jesus falava através de parábola, ele pegava personagens da época da Palestina, a ovelha, a dracma, a rede, o pescador, e trazia uma verdade do céu para revelar e ocultar para algumas pessoas. Para algumas pessoas revelar, para outras pessoas ocultar, porque existia uma profecia de Isaías que falava que ouvindo não ouvia e vendo não percebia, para que não pudesse crer e se converter. Por causa do coração duro do povo de Israel, então Jesus, ele ocultava as parábolas para algumas pessoas. É por isso que vocês vão ver que ao longo da mensagem, os discípulos vêm e perguntam para ele o significado. Então Jesus usava desse artifício para falar com as pessoas. Olha só, primeiro coração nessa manhã que Deus está falando. Beira do caminho, versículo 3 e 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí, por gentileza, ou aqui na tela, colocou aqui. Maravilha. Olha só, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A explicação está no versículo 18 e 19, do mesmo capítulo. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Se nós fazemos uma leitura sistemática da Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que a palavra caminho, ela significa um estilo de vida. Caminho é um trajeto que eu e você escolhemos para chegar em algum lugar. Caminho é um trajeto que nos leva a um destino. E todos nós escolhemos aqui um caminho para seguir. Vocês observem que Jesus disse que a semente caiu não no caminho, à beira do caminho. Por isso veio as aves do céu, que simbolizam o maligno, roubou a semente. Jesus está falando que tem pessoas que vêm na igreja, ouve a palavra, não a entende, quando sai da porta para fora, Satanás rouba a semente e ela fica num ciclo vicioso, vindo na igreja aos domingos, sem compreender nada, porque o que muda a minha vida e a sua vida, ainda que o louvor seja uma bênção, e hoje foi uma bênção, parabenizar os irmãos que
que fizeram aqui, o louvor ele abre o meu coração. O louvor cria um ambiente para que a semente seja semeada. O que muda a minha e a sua vida, querido, é a palavra de Deus. É ela que muda a nossa vida, é ela que é capaz de mudar a nossa vida. Então, quando você ouve ela e não a entende, o que o semeador está semeando, e no caso hoje aqui sou eu, você entra e sai do mesmo jeito. Agora, por que Jesus fala que ela não caiu no caminho, mas à beira do caminho? Porque no caminho, o nosso caminho, irmãos, nós colocamos as nossas prioridades. Porque esse caminho que Jesus está dizendo é a própria vida que nós temos. Por isso que o Salmo de número 37, versículo 5, fala: entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então o caminho é um trajeto que eu escolho, e à medida que eu vou caminhando na caminhada da vida, eu vou excluindo coisas e inserindo coisas e pessoas. Se vocês olharem para a vida de vocês, e voltar a 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, vocês vão ver que mudou a vida de vocês. As pessoas que caminhavam com vocês há um tempo atrás não estão mais com vocês. Por quê? Porque vocês foram colocando na sua vida prioridades. Pessoas que são prioridades na sua vida, vocês foram colocando e inserindo. Algumas pessoas já não estão mais no comum, mudaram de cidade. Outras foram para outros países. Por quê? Porque fizeram ali teve que rever o caminho. Então, à medida que nós vamos caminhando em nossa vida com Deus, nós vamos excluindo e inserindo pessoas, prioridade, sonhos, objetivos e ideais. É por isso que a palavra de Deus, ela caiu à beira, porque no caminho, ela não encontrou prioridade. No caminho, na minha vida, ela não foi valorizada. E a palavra de Deus, ela tem que ser valorizada e tem que receber o carinho, a dedicação que ela merece. Porque para você compreender a palavra de Deus, irmãos, necessita de um esforço, atenção, reflexão. Não é de qualquer maneira. A palavra de Deus não é um jornal que você lê, uma matéria que você lê. Então necessita desse temor, dessa reverência. E quando nós não temos isso, porque a palavra não é prioridade, eu estou mais preocupado com outras coisas do que com a palavra de Deus, o maligno vem e rouba. E por que talvez você não compreende a palavra de Deus? Talvez esse coração é o seu. Você fala, de fato, eu venho na igreja e eu não consigo entender, muitas vezes, aquilo que é pregado. E eu percebo que tem algumas coisas na minha vida que não muda, não progride. Mas o que eu faço então, Luiz? O que eu tenho que fazer? Porque talvez por questões de percepção cognitiva, não tem muito conhecimento teológico, não tem um grau de instrução que possa entender aquilo que o semeador está falando. E a pessoa entra e sai do mesmo jeito e a palavra não surte efeito. O que eu devo fazer então para melhorar? Esse sou eu. Talvez se eu parasse o culto agora e perguntasse, você levantaria a mão, esse sou eu. De fato, de verdade, esse terreno sou eu. Eu venho na igreja, eu ouço a palavra, mas eu não entendo nada. O que eu devo fazer? 2 conselhos eu te dou. E eu já faço isso. O primeiro é que quando eu saio, coloco o pé na calçada, eu pego na mão do meu filho, eu falo, e aí, filho, foi tudo bem no Kids? Eu já abro um parênteses aqui, quero agradecer os irmãos que ensinam nossos filhos, educam os nossos filhos. Parabéns. E ele fala, foi. Aprendeu o quê? Sobre Jonas. Quem era Jonas? Um profeta. Qual foi o pecado dele? Desobediência. Qual foi o castigo? Ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Eu reverbero essa palavra. Eu ecoo essa palavra. Eu reproduzo essa palavra com meu filho. Entra no carro, eu ligo o carro, sai com a minha esposa. Você entendeu alguma coisa do que o pastor pregou hoje? O que você entendeu? O que você acha relevante? O que foi bom? Eu valorizo a palavra de Deus, queridos.
Na terça-feira, pelo menos 1 hora, ainda que eu marque alguma coisa aqui, terça-feira, pelo menos 1 hora estudando a Bíblia, para eu poder ministrar na célula. A palavra de Deus é referenciada na minha vida. Eu tenho 4 Bíblias em casa. Eu valorizo, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E a palavra começa a criar vida em mim, e eu começo a entender ela, e eu começo a ganhar força, e os problemas que vêm na segunda, na terça, na quarta, na quinta, através da palavra de Deus, que eu estou cheio dela, eu começo a resolver, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado na minha vida. Segundo conselho que eu te dou: participe de uma célula, querido. Se esforce para participar de uma célula. Igreja em célula, os membros não podem ficar sem frequentar uma célula. Porque a igreja tem culto 1 vez por semana. Vai chegar em algum momento da sua caminhada aqui na Comu que você não vai se sentir inserido na igreja. E a única alternativa para você é ir embora para outro lugar. Porque você se sentiu excluído. Não é que excluíram você, mas você se sentiu excluído. Então participe de uma célula. Se você ler o texto na sua casa, você vai perceber que Jesus pregou para uma grande multidão. Ele sentou à beira-mar num barco e pregou para uma grande multidão. Ele fez um culto, ele fez uma pregação. Acabou a pregação, ele sai de lado, vem os 12, ele faz uma célula com os 12. E vem Pedro e Jesus, eu não entendi nada. Vem Tiago, o que você falou lá? O que é semeador? Bartolomeu, Senhor, eu também não entendi. Vem Judas, até Judas, eu também não entendi. E Jesus vai e explica para os 12 ali, o texto é bem explícito, é bem claro. Quem participa de célula, querido, é uma pessoa que é mais humana, tem mais empatia com as pessoas, misericórdia com as pessoas, sente mais a dor do outro, compreende mais. Porque talvez você venha na igreja e você não consegue entender o que eu estou falando, por várias questões. Então você vai na célula. Talvez você que é mulher, que é esposa, o pastor fala, que a mulher seja submissa ao marido. E aí você fica tentando, o que é submissão? Você não compreende. Submissão é estar por baixo. Você fica dentro do seu mundo aqui, do seu intelecto. Submissão é estar por baixo. Submissão é ser inferior. Submissão é estar atrás. Submissão é obedecer ordem. Você não entendeu a palavra. A palavra não gera nada em você. Mas quando você vai na célula, o seu líder de célula explica para você, não, que a mulher seja submissa ao marido. A mulher está ligada ao homem a uma missão. Quem que é maior? Aquele que está na missão ou aquele que está na submissão? Não tem maior na submissão, os dois são iguais, irmãos. A mulher não anda atrás do homem, ela anda ao lado do homem. Aí você fala, é isso. Ah, então eu sou essa mulher submissa. E a palavra entra dentro de você e começa a gerar frutos e mais frutos e mais frutos. Quando o pregador diz e fala assim, olha, vós maridos, tratai as vossas esposas como o vaso mais frágil. E você fica, caramba, o que é isso? Negócio de vaso mais frágil aí. Será que é aqueles vasos de barro? Você fica no seu mundo aqui, tentando raciocinar. E você não entende, a palavra não gera fruto em você. Aí você vai na célula, o líder de célula fala, irmão, Pedro está dizendo que nós temos que tratar nossas esposas como o vaso mais frágil. E essa fragilidade aqui, não é fragilidade no aspecto espiritual, ela não é menor do que eu espiritualmente falando, ela não é menor do que eu emocionalmente falando, não, é que você tem uma missão, você é o cabeça, você tem que entender que aquilo, a sua estrutura física, espiritual, emocional, não é mesmo na mulher. Então quando você passar do limite, você tem que ouvir essa palavra e saber que ela é o vaso mais frágil. Porque nós homens, irmãos, nós temos uma linguagem, né? Nós temos uma linguagem diária. Principalmente esse pessoal de obra aí. Não sei se tem alguém de obra aqui, que trabalha em obra. Aí a linguagem é... Então para nós, a gente às vezes falamos alguma coisa que para nós, não é nada. Mas para a mulher não. Esses dias eu tive uma DR com a minha esposa, sobre alguma questão lá. Nem me sei qual foi a questão mais, mas eu tive uma DR com ela.
Eu tenho DR, irmão. E aí eu falando com ela lá, e eu falei um texto fora de contexto para querer criar um pretexto, e ela não gostou, e ficou magoada lá, e eu, poxa, mas o que eu falei? Fiquei, eu não fiz nada, o que eu falei? Você falou sim, mas o que eu falei? Você falou isso, aquilo. Ah, mas isso te magoou? Magoou. Não vem querer dar nome naquilo que eu sinto. O que eu fiz? Engatei a ré do Megane, voltei para trás e falei, meu amor, para mim o que eu falei estava tudo certo, é a minha linguagem ali, mas se você sentir magoada, me perdoe. Então não diz respeito ao que você fala, meu irmão, mas o que ela entende. E às vezes nós falamos coisas ali, sabe, no dia a dia, no estresse, que magoa a pessoa, que fere a pessoa. Então você precisa entender a palavra de Deus, faz ressoar. Deus não está preocupado se você tem uma boa teologia, se você tem uma boa leitura, não. Deus quer que você valorize a palavra de Deus, coloque a Bíblia num lugar de fácil acesso, se dobre sobre ela, abre ali, ainda que seja o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, de repente cai uma lágrima do seu olho, você enxuga, você continua, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a palavra salta da Bíblia, daqui a pouco você se sente abraçada por ela. Valoriza a palavra de Deus, irmãos, é a única coisa que pode mudar a tua vida. Segundo terreno pedregoso, versículos 5 e 6, olha só, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Olha a explicação que Jesus dá no versículo 20 e 21, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Olha só que interessante. Da onde vem a perseguição, irmãos? Por causa da palavra. Então esse tipo de terreno aqui, é aquela pessoa que vem na igreja, rapidamente ouve a palavra, se empolga, se alegra, se posiciona em todos os ministérios, eu quero, eu vou, é eufórica, recebe a palavra com alegria, quer estar em todas, mas não tem raiz. Terreno pedregoso, pouca terra, a raiz cresceu rápido, veio o sol e queimou as plantas. E Jesus explica que aquela pessoa que vem, ouve a palavra, se alegra com a palavra, fica por um tempo, mas quando vem as perseguições por conta da palavra, ela logo abandona. Falta terra nesse coração. Esse coração precisa ser cultivado, precisa ser arado. E o arado é uma lâmina, o arado animal, tração animal, não é da minha época, né? Também, mas eu sei. Tração animal é uma lâmina, como se fosse uma faca assim, que cortava a terra. Então esse coração precisa ser cortado, tem pouca terra nesse coração. É por isso que ouve, se alegra, se emociona, mas por conta de ter pouca raiz, ela não consegue permanecer, porque a palavra que ela recebeu vai trazer perseguição e tribulação para a vida dela. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém nessa condição? Que está em todas? Não, eu vou, não, eu quero, eu vou, não, eu. E não tem raiz? Cuidado, querido. Cuidado com o emocionalismo. Cuidado com as suas emoções. Uma hora você quer estar no Kids, outra hora você quer
cantar, outra hora está na banda, outra hora está na mídia, outra hora é líder de célula, outra hora você fica mudando a todo tempo, você não sabe o que quer, Deus é muito confuso na sua vida, a visão que você tem é muito turva, você não consegue interpretar. Cuidado com o emocionalismo, porque o que sustenta, irmãos, uma árvore de pé, não é o tronco, não são as folhas, não são os frutos, mas é a raiz. Se uma árvore não tiver raiz, ela não consegue ser sustentada de pé, porque vai vir um vento, a chuva, a tempestade, e ela vai sucumbir. Então, antes de começar qualquer coisa, se aprofunde, cresça para baixo, fique no anonimato por algum tempo. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Então não seja afoito. Existe um mundo espiritual que quando você é salvo, ele se levanta contra a tua vida. E eu faço um alerta aqui para os novos convertidos que se converteram aí, se batizaram há alguns meses atrás. Eu faço um alerta para vocês. A palavra que trouxe vocês para a igreja, que te libertou, ela vai trazer perseguição para a tua vida. Quem disse foi Cristo. E eu pego um gancho com a pregação que o pastor fez domingo passado, ele falou do Paquistão, Uzbequistão, algum país da Ásia lá, que quando você se converte lá, você tem que assinar um termo, que agora você é cristão, que você pertence a Cristo. Quando você assina esse termo ali, você perde alguns direitos sociais. Você perde direitos em programas sociais e direito como cidadão daquele país. Porque aquele país é um país que não é um país laico. Eles têm uma religião oficial. E nós moramos, irmãos, num país laico, onde eu e você temos a liberdade religiosa. Eu posso expressar a fé que eu professo em Cristo Jesus. Então a perseguição, ainda que ela não venha do governo, mas ela vem da sociedade, da família, da religião e do trabalho. Então você que se converteu, que já se batizou, ou ainda não se batizou, saiba que vai surgir perseguição contra a tua vida. Porque você foi retirado das trevas. Hebreus capítulo 2, Efésios capítulo 2, colocado na luz. Você estava morto, agora ressuscitou. Você era criatura, agora você é filho de Deus. Então o mundo espiritual se levanta contra a tua vida. Então o meu conselho que eu te dou, se fortaleça, ara essa terra, rasga essa pedra, que pode simbolizar a tua vaidade, o teu orgulho, a tua prepotência, a tua arrogância. Rasga essa terra com arado, deixa a palavra entrar, cresça para baixo, para que quando o Senhor for te usar, vai vir a chuva, o sol, as tempestades, a perseguição, o irmão vai falar de você, a irmã vai falar, vai brigar na cela, aconteça o que acontecer, mas você tem um propósito, você continua olhando para o alvo que é Cristo, porque você está enraizado nele, não é uma pessoa emocional, volúvel. Eu quero declarar uma palavra de Deus para a sua vida. Se você entrou aqui e está sofrendo perseguição familiar, porque a sua família talvez seria de uma religião conservadora e agora você se converteu, talvez você está sofrendo perseguição no seu trabalho, porque antes você concordava com algumas questões lá, o jeitinho brasileiro, e agora você é luz, você não pode fazer mais isso, porque o Espírito fala, filho, não, você é luz, não, e você está sendo perseguido no seu trabalho. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida hoje, meu querido. A mesma palavra que trouxe perseguição para a tua vida, é a mesma palavra que vai trazer livramento, fé e esperança em Cristo Jesus para a tua vida. Quantos crê? A palavra de Deus é poderosa. Olha só o que está escrito, Romanos 8, 35 a 39. Quem separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem principados e potestades, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Continua firme, meu irmão, não ceda a essa perseguição, não volte para trás, continua acreditando em Cristo. Se lá os nossos irmãos da janela 10x40 na Ásia, o desafio deles é morrer por amor a Cristo, o seu desafio é viver por amor a Cristo. Continua vivendo, não negociando princípio, não negocia princípio, em nome de Jesus. Falou com alguém aí já ou não? Eu vi um glória ali, amém. Falou comigo aqui um monte, viu, irmão? Estava pregando lá e... Terceiro, queridos, entre espinhos, versículo 7, olha só o que Jesus diz: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. E aí Jesus explica no versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano da riqueza a sufoca, tornando-a infrutífera. Vocês percebem que há uma progressão, né? Primeira semente, ela caiu à beira do caminho, então ela não fecundou, ela não germinou, o maligno veio e roubou. A segunda semente tinha pouquinha terra, então ela deu raiz e virou uma planta. A terceira, Jesus está falando que ela virou uma árvore, só que uma árvore infrutífera. De que Jesus está falando na realidade? Essa semente caiu num lugar que tinha terra, ela cresceu. Então o grande problema aqui não é terra, porque tinha terra, ela cresceu, só que junto com ela cresceu os espinhos, e Jesus traduz esses espinhos como preocupação dessa vida, e o engano das riquezas. Quem são essas pessoas? Que a palavra entrou ao seu coração, cresceu, virou uma árvore, mas é uma árvore infrutífera. No meu ponto de vista e no meu entendimento, são pessoas, irmãos, que infelizmente, com muito pesar eu falo isso, tem muita caminhada com Deus, mas pouca profundidade. Se converteram há 10, 20, 30, 40 anos, mas os espinhos sufocam e faz com que ela não dê fruto. Muita caminhada, mas pouca profundidade. São pessoas que trabalham muito para o dono da obra, mas pouco conhece ele. São pessoas que estão perto, mas não estão próximos. Perto no sentido geográfico. Todos nós estamos aqui perto, né? E teoricamente perto de Deus. Estamos na igreja, mas nem todos aqui estão próximos de Deus. Jesus está falando de pessoas que já têm uma longa caminhada com Deus, mas não sofreu ainda uma conversão. Por isso que Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não é o título que te faz de você alguma pessoa, porque eu me denomino cristão, evangélico, mas é a vida com Deus, é a presença com Deus. Agora esse irmão aqui que Jesus está falando, ele não deu fruto por quê? Por causa das preocupações dessa vida e o engano da riqueza. Eu quero fazer uma mudança cronológica aqui naquilo que Jesus disse. Eu quero colocar primeiro o engano das riquezas, para que vocês possam compreender. Então Jesus está dizendo que essa pessoa
que a semente caiu, virou árvore, mas agora é uma árvore infrutífera. Ela não dá fruto por causa do engano das riquezas, por causa do dinheiro, ou melhor, do amor ao dinheiro. E eu falo com dinheiro, irmãos, eu não tenho muita propriedade para falar de dinheiro, porque eu não tenho. Então, eu não tenho muita propriedade. Mas o apóstolo Paulo, ele não era casado e falou de casamento o tempo todo. Vocês vê? Então, a questão é você, não falo de mim, eu falo da Bíblia, igual Paulo. Paulo não era casado e falou de casamento para todo mundo. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu falo de dinheiro. E o problema aqui, irmão, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E você ter dinheiro é trabalho. Difícil você administrar. Tem gente dando um toque aí, eu estou doido para ir pular o andar. Já pensou você sentar na cama lá? 10 mil reais, tudo de 100? 1, 2, 3, se ficar contando, aí você erra, volta. E se for 10 mil de 10 reais, irmão? Contando uma por uma. Dá até inveja, né? Então, a grande questão não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E nós temos uma falsa percepção que isso é uma prerrogativa dos ricos. Você acha que quem ama o dinheiro é só os ricos. E não é. Ainda que os ricos, eles tenham uma inclinação maior para o dinheiro, possa ser que tenha pobre, aqui nesse ambiente, que fez do dinheiro um Deus, um ídolo. Ele não tem, mas ele almeja tanto, é o sonho de consumo dele, tudo que ele faz é baseado no dinheiro. Para ele, maior é ter do que ser, que ele fez o dinheiro um ídolo. E olha que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e aí dinheiro em grego, mamon. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Então Jesus coloca o dinheiro aqui como um Deus. É por isso que essa pessoa veio na igreja, ouviu a palavra, cresceu, virou árvore, mas o engano da riqueza aqui, ó, faz com que ela não dê fruto. E quando Jesus fala assim, ó, vocês não podem servir a dois senhores, a palavra Senhor que Jesus coloca aqui, que ele intitula o dinheiro, irmão, isso aqui é sério, presta atenção. A palavra Senhor que Jesus coloca aqui em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ele intitula o dinheiro como Senhor. Esse título que Jesus dá, essa palavra, é a mesma palavra que Jesus recebe dos apóstolos. Porque Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. É a mesma palavra que Deus recebeu do salmista. Deus é o nosso Senhor. Porque na nossa cultura ocidental aqui, se eu chamar alguém de Senhor, por exemplo, posso chamar o Murilo de Senhor, apesar que eu não trato o Murilo de Senhor. Mas o pastor que estava ali, eu trato, o pastor está lá atrás, eu sempre trato ele de Senhor. Na nossa cultura aqui ocidental, a palavra Senhor é respeito pela outra pessoa. Mas aqui na oriental, na Bíblia, principalmente na Bíblia, não. A palavra Senhor é dono de uma propriedade. Olha só o que Jesus está falando, vocês não podem servir a dois senhores. E a palavra Senhor na Bíblia aqui, é dono de uma propriedade, dono de uma posse, é alguém que tem autoridade, é um soberano, é alguém que manda em alguém. Então quando você ama o dinheiro e coloca o dinheiro no lugar de Deus, você vira escravo do dinheiro. É por isso que não consegue dar fruto, porque o engano da riqueza são como espinhos, sufoca o fruto que você pode dar. Então nessa manhã, você possa entender, queridos, que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Ele é um ótimo servo porque todos nós queremos um servo como dinheiro. Mas ele é um péssimo senhor porque ele concorre com Deus. Ele é os espinhos que cresceu ao lado da semente e está concorrendo com Deus. Jesus continua e ele fala das preocupações dessa vida. Essas pessoas não deram frutos por causa da preocupação dessa vida. A princípio parece que Jesus está criticando uma pessoa que tem preocupações, né?
Por exemplo, possa ser que aqui, neste lugar, nesse exato momento, existem pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã. O que fazer, aonde vai, para onde vai viajar, a empresa, os filhos. E Jesus não está criticando esse tipo de preocupação, irmãos. Essa preocupação é legítima, é nobre. Isso está dizendo que você tem responsabilidade. Você é uma pessoa responsável, por isso que você se preocupa com a sua empresa, com as coisas do futuro. Jesus não está criticando quem está preocupado com as coisas externas. O grande X da história aqui é em que lugar essa preocupação ocupa na tua vida. Qual que é a posição que essa preocupação ocupa hoje na tua vida? Se essa preocupação que você tem com as coisas deste mundo, dessa vida, ocupa um lugar de prioridade na tua vida, irmãos, ela vai sufocar a semente, você não vai dar fruto. Vem comigo aqui, Mateus 6, 24, Jesus falou de dinheiro, mas do 25 até o 33, olha só o que Jesus fala. Ele olha para os discípulos e fala assim, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Por quê? Por que você está preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Olha para as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, no entanto o vosso Pai as alimenta. Olhe para os lírios do campo, eu digo para vocês que nem Salomão, em toda a tua glória e esplendor, ele vestiu como um deles. Então por que vocês estão preocupados, meus filhos? Não faça como os pagãos, porque os pagãos estão preocupados com o dia da manhã. Mas o vosso Deus sabe o que você precisa. O vosso Deus sabe o que você precisa. Portanto, não fique preocupado com o que comer, o que beber. Aí ele chega no versículo 33. E eu quero aplicar para a tua vida hoje, porque eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Mateus 6, 33. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que você não consegue dar fruto? Porque você busca as demais coisas, e as demais coisas não têm poder, não têm força para fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Mas quando você prioriza o reino de Deus, ele traz todas as demais coisas para a tua vida. Por isso que nessa manhã, queridos, faça uma ressignificação dos conceitos que você carrega. Ainda que você tenha uma preocupação nobre, coloque essa preocupação no lugar dela. Maior do que essa preocupação que você está hoje, é o Deus que você serve, é o Deus que você busca. Dá um passo de fé, mas se eu não fizer, mas se eu não for, mas é tudo comigo, irmãos. Tem hora em nossa vida que nós temos que dar um passo de fé. É isso que Deus quer de você. Tem hora que não tem matemática, tem hora que não tem lógica, é um passo de fé. Você quer fazer com que as coisas aconteçam na sua vida? Busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida hoje, em nome de Jesus. A grande questão é que nós invertemos. Você está aqui, mas tua cabeça está no seu trabalho, na sua empresa. Você está aqui, mas você está preocupado lá com a viagem que você vai fazer no final do ano. Está aqui, mas está preocupado como vai pagar as contas agora. Está aqui, mas está preocupado com o seu filho. Quem de nós, por mais preocupados que sejamos, conseguimos acrescentar 1 hora de nossa vida, disse Jesus? Mas quando você busca o reino de Deus, irmãos, enquanto você está buscando a Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, Deus está cuidando do teu filho lá nas drogas, na bebida, no tráfico, no crime,
na rua, Deus está guardando o teu filho, Deus está protegendo o teu filho. Por quê? Porque você está buscando a presença de Deus, você está se colocando na brecha, querido, entenda isso, entenda essa palavra, você está se colocando na brecha. Deus fala para Israel, olhei para Israel, procurei uma pessoa que se colocasse na brecha entre mim e este povo e não encontrei ninguém, por isso eu destruí elas. Busca o reino de Deus e a sua justiça hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo que as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Por último, queridos, boa terra. Cadê? Cadê você, meu irmão? Cadê essa boa terra? Cadê aqueles que entenderam o que Cristo é na sua vida? Cadê aqueles, irmãos, que sabem que não é nada sem Cristo? Cadê aqueles que se arrependeram dos seus pecados? Cadê aqueles que, além de se arrepender dos seus pecados, se arrepende de uma natureza maligna, carnal que carrega? Esse é a boa terra. Cadê aqueles que morreram para si mesmo, que não tem mais vida em si mesmo? Que não se importa de levar um desaforo para casa, que se coloca menor do que o seu irmão? Cadê aqueles que ainda lembram de onde Cristo te tirou, debaixo do escombro do pecado? Cadê aqueles que ainda que entendem que é uma boa terra, é um bom coração, mas por si só não pode gerar fruto, precisa da semente? Cadê aqueles que têm consciência do que são e sabem que não são nada sem a presença de Deus? Cadê? Me ajuda, irmão, cadê você? Cadê aqueles que um dia pisaram no santo do santo e não conseguem mais viver sem esse lugar? Cadê essa boa terra? Cadê aqueles que não buscam Cristo por causa de uma necessidade, por causa do pão, da água, do vinho, mas buscam a Cristo porque há uma necessidade aqui dentro, há um buraco, um vazio, e eu quero esse Cristo para mim? Cadê essa terra boa? Cadê essa terra boa, querido? Cadê aqueles que entenderam? Cadê aqueles que priorizam a palavra de Deus e não deixam ela à beira do caminho? Que guarda ela no teu coração, que carrega ela, que não abre mão da palavra? Cadê? Cadê aqueles irmãos que não deixaram as preocupações dessa vida tomar conta da tua vida, mas colocaram toda a sua ansiedade em Cristo Jesus? Cadê aqueles que não tem o dinheiro como Senhor da tua vida, mas tem o dinheiro como servo, e como servo coloca a serviço do Senhor, dos senhores? Cadê aqueles que entenderam a palavra de Deus? Cadê aquele coração que precisa, sedento de Cristo? É esse coração que Jesus está procurando hoje. Um coração que deseja ser inseminado pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que dá frutos e muitos frutos. Frutos de 100, 60 e 30. E a palavra fruto aqui no grego é a mesma palavra fruto de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paciência, alegria, paz, amabilidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Se você receber a palavra de Deus hoje, ela vai gerar esses frutos na sua vida. Você vai sofrer uma metanoia hoje. Se essa palavra crescer dentro de você, você vai sofrer uma metanoia. Você não vai ser mais o mesmo. Vai haver uma mudança na tua vida. Comportamental. De dentro para fora. Vocês percebem que Jesus não faz acepção de pessoas, irmãos. É óbvio que há muitos outros solos.
que estão neste lugar e estão nos ouvindo. Mas Jesus não desiste. Ele lançou a primeira semente. Não deu certo, não tem problema. Lançou a segunda, não deu certo, vamos continuar. Lançou a terceira, não deu certo, eu vou encontrar alguém que deseja a minha palavra. Eu vou encontrar alguém que reconhece eu como Senhor e Salvador da tua vida. Essa palavra é semeada, irmãos, a todo momento, a todo instante, na vida de todas as pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. É um convite que Deus faz para você hoje. E se você se sentiu inserido em um desses solos, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. E num ato de coragem, você vai falar: Senhor, esse solo sou eu. Esse terreno sou eu, meu Deus. Eu desafio você hoje. Não tem uma pessoa que se aproximou de Cristo, que entregou a vida dele para Cristo, que não teve uma mudança total, que não sofreu uma metanoia, que ficou um irreconhecível na sociedade. Eu desafio você, feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Desafio você hoje. Meu Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, Pai. Senhor, todo tipo de coração que existe na humanidade, Senhor, está aqui, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para reconhecer, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Que sem a Tua presença nós não somos nada, Deus. Então, Senhor, talvez esse homem, essa mulher, ó Deus, tem dificuldades, ó Pai, de compreensão da palavra. Foi por isso que o Senhor deixou o Teu Espírito Santo em nós, para poder nos auxiliar, ó Deus. Que o Senhor possa convencer esse homem da justiça, do pecado, que ele carrega, Senhor, que ele comete, que ele possa sair daqui convencido, ó Deus, que ele não é nada, Jesus, que ele precisa da Tua presença, da Tua graça, que ele possa sair daqui desse ambiente convencido que ele é um solo infértil, ó Deus, que ele não consegue gerar nada, Senhor, sem a Tua palavra, sem a Tua presença. Senhor, agracia o Teu povo com o Teu Espírito Santo nessa manhã. Visita cada um aqui, Senhor. E se tem alguém, Senhor, que se entregou para Ti, que teve essa coragem, ó Deus, o Senhor possa sustentá-lo. O Senhor possa, meu Pai, acompanhá-lo, ó Deus, assim como o Senhor prometeu para nós, que iria estar conosco por toda a nossa vida. Meu Deus, eu oro pela Tua igreja, Senhor, eu oro pelo Teu povo. Penetra, meu Pai, o coração do Teu povo através da Sua palavra, Senhor. Traga vida, traga esperança, e que essa pessoa, Pai, possa sair deste lugar com uma mente renovada, transformada, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém.